Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui na nossa 39ª aula de língua portuguesa. Vamos lá? E hoje nós faremos o estudo da língua. O que nós vamos estudar lá no estudo da língua será em apostila na página 14. Já colocaram? Lápis, borracha, caderno e sua atenção. Nós vamos estudar o inho, o zinho e o ão. Para que a gente põe inho, zinho e ão? Vamos lá? No poema visual de Ni Ribeiro, que lemos em classe, aparece a palavra cavalinho. Olha lá o inho, lá no final. Essa palavra não tem o mesmo significado de cavalo. Por que será? Vamos conversar e refletir sobre esse modo diferente de escrever certas palavras. Quando a gente pensa num cavalo, pensou? Agora, se eu falar cavalinho, pensou? Quando eu falei cavalinho, você pensou num cavalo maior ou menor do que cavalo? Menor, não é? Então, é isso que nós vamos estudar hoje. O diminutivo e o aumentativo. Porque se eu falar cavalão, o que você vai pensar? Um cavalo maior do que você pensou de quando eu falei cavalo. Não é isso? Então, vamos lá. Página 14, atividades. Junto com os colegas, pense na diferença de significado entre as palavras que terminam com inho, com zinho e as que não têm esse final. Por exemplo, cavalo, cavalinho. A gente imagina um cavalo, um cavalinho até às vezes um filhote, não é? Menor. Carrossel e carrosselzinho. Ah, eu quero ir no carrossel. Não, eu tô com medo, eu acho que eu vou no carrosselzinho, porque talvez ele seja menor, mais aconchegante. Não é isso? Agora diga, qual é a diferença entre um cavalo e um cavalinho? Entre um carrossel e um carrosselzinho? O tamanho, não é? Conforme a gente vai ouvindo as palavras, lá na nossa cabeça, a nossa imaginação vai imaginando o tamanho desses objetos que a gente foi falando. Agora vamos pensar nessas palavras que terminam com ão e zão. Cavalão, carrosselzão. O que essas terminações indicam nessas palavras? Agora, a gente já pensou em algo muito grande, não é isso? Maior do que o comum. Página 15. Lápis na mão, que a gente vai fazer isso na prática agora. Ouça as palavras que o professor vai dizer e acrescente a cada uma as terminações. Inho, zinho, ão e zão. Então, aqui eu tenho um filho, certo? Aí eu falo, filho, vem cá. Aí, se a mãe tiver toda carinhosa, ela vai falar, filhinho, vem cá. Ou se ela estiver muito orgulhosa de que o menino fez toda a tarefa, ela vai falar assim, meu filhão, vem cá. Então, aqui a gente vai falar assim, afetuoso, bonitinho, filhinho, orgulhosa, filhão. Vamos lá? Filhinho, inho. E agora, ele é grande, o meu filho. Filhão. LH-ão. Agora a palavra anel, certo? Era só um anelzinho, uma coisa sem significado, ou ele porque ele era pequenininho, certo? Então, vamos lá colocar inho. Anelzinho. Presta atenção. Como aqui eu tenho uma consoante, eu não escrevi anelinho. Eu escrevi anelzinho. Ora, a gente vai precisar colocar só o inho. Ora, em outras palavras, a gente vai colocar o Z, como foi no anelzinho. Aqui no filhinho, eu não precisei colocar o Z. Filhinho. Senão ia ficar filhozinho, linhozinho, fica até estranho, não é?
E agora eu vou colocar o zão, ó, porque senão fica anelão. Olha lá, anelzão. Aqui eu também tenho que colocar o Z, senão fica muito feio, estranho. Anelão. Ninguém fala anelão. Registra bem bonitinho. E aí, mesmo a gente falando que a palavra é algo pequeno, essa palavra vira um palavrão. Olha aqui, ó, anelzinho, olha o tamanho da palavra. Ficou grande, mas o significado dela é algo pequeno. Carro, se eu quero falar que é um carro pequeno, eu falo que é um carrinho. E se eu quero falar que é um carro grande, eu falo que é um carrão. Vamos lá escrever? Carrinho. Presta atenção que é com 2 R's, senão vira carinho. Carrinho. E aqui não há necessidade do Z. Observaram? E um carro grande? Carrão. 2 R's, A-O, tio. Fizeram um registro? E um carrão pode ter um motor pequeno? Não. O motor do carrinho vai ser um motorzinho. Ah, olha aqui, ó. Zinho. Agora eu vou ter que usar com Z. E o motor do carrão, como que vai ser? Um motorzão. Zão. Ah, agora eu vou ter que usar o Z também. Vamos escrever? Motor, ó o R, zinho. Se eu não coloco o R, ó, só coloco o inho, fica motorinho. Estranho, né? E um carrão vai ter um motorzão. Motorzão. Se eu não coloco Z, fica motorão. Não existe essa palavra, né? Fizeram o registro? Então, vamos lá comigo. Cabelo. Se for pouquinho, curtinho, pequenininho, então é um cabelinho. E se for igual da sereia, grande, longo, um cabelão. Aqui não há necessidade do Z. Cabelinho, inho, e o igual da sereia, da Iara, cabelão. Aqui também eu não precisei colocar o zão. Certo? Se não der tempo, aperta o pause, tá? Ou depois olha lá no arquivo de PDF do WhatsApp. E um livro? Se for um livro pequeno, o que eu falo que é um livrinho? E se for um livro grande, igual a enciclopédia que a gente estudou? Então, é um livrão. Então, vamos lá? Livrinho, vr, V-R-I-nho, N-H-O. E se for um livro grosso, grande, um livrão, vrão, V-R-A-O, tio. Prontos? Podemos mudar de página? Então, vamos lá. Página 15, quer dizer, só eu mudo, você continua aí. Agora, ouça essas frases. Filhinho, você já está quase do tamanho do papai. Filhinho? Se ele é inho, ele está quase do tamanho do papai? Essa mãe tá doida? Olha a outra. Meu filhão, acabou de nascer, é bonito como o pai. Ela tá lá com o bebezinho no colo, que é bem pequenininho, acabou de nascer e tá falando que é filhão? Bonito como o pai? Por que ela usou a palavra filhinho e filhão? É igual nós conversamos lá no exercício anterior. As palavras filhinho e filhão não indicam tamanho,
apesar de terminar com inho e ão. Essas palavras indicam carinho, afeto, tá? Às vezes, você aí não é do tamanho do seu pai, do tamanho do seu tio, mas a mãe vai falar assim, meu filhão, por quê? Porque ela está orgulhosa de você. Outras vezes, ela fala, meu filhinho, como você é bonitinho. É porque você é pequenininho? É um bebezinho? Não, é porque ela está mostrando afeto, carinho por você. Dê um exemplo de outra palavra terminada com inho ou ão que indica afeto ou carinho. Registre a seguir. Agora vamos falar da mãe, né? Quando você quer uma coisinha aqui, que você vai falar? Mamãezinha. Não é assim que você fala? Para conseguir aquela coisa que você quer, não é? Então, agora eu vou te ensinar. Vai escrever mãezinha. É porque sua mãe é pequenininha? Não, é porque é um jeito de você demonstrar carinho pela sua mãe. Então, vamos escrever aqui, ó. Essas palavras indicam carinho e afeto. Agora sim, lápis de escrever na mão comigo, ó. Mãezinha, vírgula. Eu te amo. Ponto de exclamação. Presta atenção aqui no mãe, ó. Mãe. Ó o somzinho lá no nariz, ó o tio e o E. Mãezinha. E aqui a gente precisou colocar o Z, ó. Zinha, vírgula. Eu, espaço, te amo. E se eu quiser falar do meu pai agora? Eu acho que meu pai é um grande homem. Mas o meu caso, meu pai, ele não é uma pessoa alta. Tá vendo meu tamanho, né? Então, ele não é uma pessoa alta. Mas meu pai é um grande homem. Então, eu falo que ele é um paizão, mesmo ele não sendo tão grande. Na verdade, ele é do meu tamanho. Ele é baixo. Mas, para mim, ele é um paizão. Então, eu vou escrever, olha aqui, ó. Meu paizão é super legal. Ó, paizão aqui não é o tamanho dele, mas assim como eu enxergo ele, tá bom? É super legal. Colocou os espacinhos certinho? Se não der tempo, aperta o pause ou vai lá no arquivo do WhatsApp. Combinado? Seguindo comigo. Leia as frases. Assisti a um filminho bem ruim. Era um filminho bem ruim. Por que eu falei filminho? Porque para mim ele era, ó, ruim. Então eu usei aqui o inho para menosprezar ele, para achar que ele era uma coisa menor, certo? Diferente quando eu vou no cinema e falo, nossa, que filmaço, que filmão. É porque ele era um filme grande? Não, é porque ele era um filme surpreendente. Menino, tire o pezão de cima da cama. Você já ouviu essa frase, né? Às vezes você tem um irmãozinho menor que você, que corre lá no quintal e depois vai para cima da cama. E a mãe fala assim, tira esse pezão. É porque o pé dele é grande? Nada, o pé dele é pequenininho. Mas o pezão aqui é as marcas que está deixando ali grande, né? Então, é um jeito de enfatizar o pé. Então, eu falo que é grande, mas, na verdade, o pé é um pé pequeno. As palavras destacadas indicam tamanho ou desaprovação? Desaprovação. Era um filminho, uma coisa qualquer. Era um pezão que estava lá em cima da cama. Então, desaprovação. É uma palavra grande, hein? Zá com S, porque está entre vogais. Pro, P-R-O, vá, veação, com C cedilha. Senão fica desaprovação. Não é isso que a gente quer. Registrou? Então, vamos lá. Página 16. Vamos resumir tudo isso que nós aprendemos agora.
as terminações zinho, zinho, ão e zão. Para indicar o grau diminutivo, acrescentamos inho ou zinho ao final dos nomes. Por exemplo, cachorrinho, bonezinho, bichinho. Aqui eu estou falando do tamanho mesmo, é um cachorro pequeno, é um boné pequeno, é um bichinho. Para indicar o grau aumentativo, acrescentamos zão ou zão no final dos nomes. É um cachorrão, um bonézão, um bichão. É algo que eu estou falando do tamanho mesmo. Mas é sempre assim? Não. Vamos lá? Com essas alterações, os nomes poderão indicar tamanho maior ou tamanho menor. Só isso que eles indicam? Não, lembra? Do mãezinha, do paizão, do filhinho, do filhão. Pode indicar afeto ou satisfação. Pode indicar desprezo, era um filminho. Ou insatisfação, esse pezão sujando a cama. Quando os nomes não estão nem no grau aumentativo, nem no diminutivo, dizemos que eles estão no grau normal, como cachorro, boné e bicho, certo? Então, eu imagino algo no tamanho normal, a média, certo? Agora, para você ficar craque, assista aí um vídeo explicando novamente tudo isso que nós conversamos. Hoje vocês vão conhecer dois novos amiguinhos, o diminutivo e o aumentativo. Vocês querem conhecer? Então vamos lá! O diminutivo indica o tamanho diminuído de um objeto ou ser, ou seja, uma coisa ou um ser bem menor do que o normal. Preste bem atenção no nome, diminutivo. Tamanho diminuído. O aumentativo indica o tamanho aumentado de um objeto ou um ser, ou seja, uma coisa bem maior do que o normal. Preste atenção no nome, aumentativo. Tamanho aumentado. Vamos aos exemplos. O grau normal do substantivo, nesse exemplo, eu digo gato. O diminutivo, gatinho. E o aumentativo, gatão. Nesse outro exemplo, o grau normal do substantivo é casa. O diminutivo, casinha. Aumentativo, casarão. Vamos para o próximo exemplo. O grau normal do substantivo é lobo. O diminutivo, lobinho. E o aumentativo, lobão. O diminutivo de fogo, foguinho. Aumentativo, fogaréu. Diminutivo da palavra caneca, canequinha. Aumentativo, canecão. Diminutivo da palavra chapéu, chapéuzinho. Aumentativo, chapelão. Viu como é fácil? E aí, gostaram do vídeo? Legal, né? Então agora lápis na mão, mais um pouquinho de atividades. Leia o poema a seguir, depois faça o que se pede. Semelhanças ou lembranças? Maçã parece com a Eva. Banana com chimpanzé. Jabuticaba é o focinho geladinho do cachorro. A jaca é hipopótamo. Parece tanto, não é? Então aqui, ó, a Silva Ortoff, ela também fez uma poesia e não é igual à poesia que estudamos na aula passada. É uma poesia comum feita com versos. Olha aqui, aqui precisou de uma ilustração. Aqui as palavras não formaram a ilustração. A Silvia Ortoff começou a pensar nas frutas e no que as frutas lembravam, ou que elas assemelhavam, semelhanças ou lembranças. Aí ela lembrou da maçã, aí ela lembrou daquela história da Bíblia, da Eva. Maçã parece com a Eva, porque ela lembrou da história bíblica. Banana com chimpanzé.
Ah, eu acho que ela olhou aqui assim, ó, pintadinho, né? Chimpanzé come banana, então ela, na hora que ela vê a banana, ela lembra do chimpanzé. Jabuticaba é o focinho geladinho do cachorro. Olha aqui a jabuticaba. Não parece o focinho, o narizinho lá do cachorro? A jaca, como é grande, desengonçada, a jaca é hipopótamo. Parece tanto, não é? Aí ela faz a gente lembrar desses animais. Agora a gente vai fazer o quê? Lápis na mão e treinar. Escreva as palavras no grau diminutivo. Ou seja, a gente vai diminuir lá na nossa cabeça e a palavra também, certo? Maçã. Se eu quero, né, pensar numa maçã pequena, diminuir esse sentido. Maçãzinha. Então, vamos lá? Maçãzinha. Sã. Ó, minha boca fica aberta, ó. Então, eu uso o tio. Nesse caso, eu não uso o N para ficar certo? É o tiozinha. E aqui eu precisei do Z. Banana. Se eu pensar numa banana pequena, eu vou falar que ela é uma bananinha. Olha, presta atenção nessa sequência. Bananinha. Olha quantos N's. Junto comigo. B-A, na, N-A, ni, N-H. Escrevam direitinho. Não se embanane nessa palavra, hein? Bananinha. Cachorro. Se eu pensar num cachorro pequeno, como que eu vou falar? No grau diminutivo, cachorrinho. E aí virou um palavrão, hein? Cachorrinho, com 2 R's. Porque ficou uma palavra grande, mas eu estou falando que é um cachorro pequeno. E jaca? Ah, eu fui surpreendida por uma jaca pequena. Olha que incrível isso. O que eu vou falar que ela é? Uma jaquinha. Jaquinha. Lembra que nós estudamos lá no estudo da língua, lá na apostila 3? O K, como ele tem som de Q, quando eu quero falar o diminutivo, eu vou usar o Q-U e não vou usar o CI, senão fica jacinha. Não é isso que eu quero. Jaqui, Q-U-I, N-H-A, jaquinha. Releia os versos. Página 17. Jabuticaba é o focinho geladinho do cachorro. Focinho, presta atenção nessa palavra. Eu falo que focinho é porque é pequenininho? Não, porque senão eu ia falar que é o fosso do cachorro. É estranho, né? Então, focinho é o grau normal, é o nome, né? E geladinho, sim. Geladinho é porque é ali fresquinho do cachorro. Agora, reescreva os versos passando a palavra geladinho para o grau normal. Vamos lá? Comigo, lápis na mão. Circula a palavra focinho, certo? De letra cursiva, hein? Comigo. Jabuticaba é o focinho. Letra bem redondinha, faz devagarzinho. Põe a perninha do J lá para baixo. O F, a perninha fininha lá para baixo também. Então, focinho, mesmo no grau normal, vai terminar com inho, porque é um nome, certo? Gelado do cachorro. Agora aqui, geladinho, estava no grau diminutivo. Qual que é o grau normal? Gelado. Do cachorro. Olha aqui o CH, presta atenção nessas voltinhas. O R bem retinho.
e o O. Vai, volta, fecha e puxa o boné. Deu tempo? Mais um pouquinho. Presta atenção nos espaços entre as palavras. Foi? Se não foi, aperta o pause, me congela aí e termina. Combinado? C. Nem todas as palavras terminadas em inho e zinho estão no diminutivo, como foi o caso do focinho. Por exemplo, espinho, caminho. Qual palavra do poema termina em inho e não está no grau diminutivo? Contorne no poema. Nós já contornamos. A palavra focinho, apesar de terminar com inho, está no grau normal, igual espinho, caminho, carinho. Não é porque eu estou falando que é um grau menor, certo? 7. Há palavras que terminam com ão, mas não indicam tamanho grande, certo? Então, tem palavras que terminam com ão. Mão. É porque é uma mão grande? Não, é porque é o nome dela mesmo. Mão. Mamão. É porque é uma fruta grande? Não, é porque é o nome dela, avião, certo? Então, agora, marque somente as palavras que indicam tamanho grande. Palavras que terminar com ão e que for o nome comum, o grau normal, nós não vamos marcar. Dedão. É o nome, então eu não marco. Coração. É o órgão, o meu órgão. Coraçãozão, quando eu quero falar que é grande. Coração é o grau normal. Cabeção. Ah, cabeção é porque é uma cabeça grande, certo? Aí sim, qual que é o grau normal? Cabeça é o nome. Então, cabeção é o maior. Então, aqui eu vou marcar o grande. Aqui, ó, a gente colocou o dedão aqui, porque pode ser dedo também, né? Eu fiz uma confusão. Então, aqui, dedo e dedão. Então, a gente tem o nome do dedão, que na verdade não é um nome, é um apelido, né? E dedo, certo? Por que que a gente fala que ele é dedão? É porque ele começa aqui, ó. Ele parece ser pequenininho, mas ele é grande. Então, aqui é no grau aumentativo também. Eu que errei, certo? Canecão, certo? É uma caneca grande. Então, aqui eu também vou marcar o X. Fogão. Eu falo que lá na cozinha da minha casa tem um fogo? Não, eu falo que tem um fogão. Então, fogão é o nome daquele objeto que faz a comida, né? Que esquenta. Então, é o nome normal dele. E garotão? Qual que é o grau normal? Garoto. Então, aqui eu tenho que marcar o X. Então, confira aí comigo, porque eu fiz confusão no começo do exercício. Dedão, cabeção, canecão e garotão. Corrigiram? Então, vamos lá. Página 23. Passou bastante? Então, agora eu vou pegar a minha lousinha, porque nós vamos fazer aqui, ó, uma frase, certo? Com essas palavras, com a palavra casa e com a palavra gato. E atenção, vai fazer, ó, de letra cursiva. Vamos lá? Vai achando a página enquanto eu pego a minha lousinha aqui. Aê, acho que deu. Quando eu quero a palavra casa no grau diminutivo, então eu vou falar casinha. O que eu posso falar sobre uma casinha? Às vezes a casa ela é pequena, né? Mas ela é uma casa aconchegante, é uma casa linda. Então eu vou falar a casinha era linda. Escrevam aí, ó. A casinha era linda. 4 palavras, ó.
1, 2, 3 espacinhos. Valendo! Tá escrevendo? De letra cursiva, hein? Vamos treinar isso. Quando começa a letra maiúscula, certo? E o restante, tudo minúsculo, porque nós não temos nem nome de lugar, nem nome de pessoa aí nessa frase. Vamos corrigir? Ó, A, olha como que é o A maiúsculo. Acertaram? Toda vez que começa, a gente tem que começar com letra maiúscula. Casinha. K-C-A. Z. S. Nha. Nha, 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 nha. Lembra da língua do em? N-H. O H tem que ir lá em cima. A. Casinha. Pinguim no I. A casinha. Espacinho. Era. Ó o R retinho. Espacinho. Linda. Ó o N. Da. O D sobe lá em cima. E o A, se sobe aí em cima, né? Pinguim no I. Só que eu tô falando expressando, ó, com muita emoção. A casinha era linda! Então, eu vou pôr um ponto de exclamação. Corrigiram? Agora, eu tenho que fazer o aumentativo de gato. Ou seja, é um gatão, certo? E às vezes o gatão passou em cima do muro. E aí eu pergunto assim, o gatão está no muro? Então, é uma pergunta. Vamos lá, ó. O gatão está no muro? 5 palavras. Vamos ver os espacinhos, ó. O espacinho, gatão, espacinho. Está, espacinho. No, espacinho, muro. O gatão está no muro? Escrevendo. Lembra que começou a escrever letra maiúscula. O maiúsculo. O, tio. Está, acento agudo no A. No, espacinho, muro. E aí eu dei uma entonação de uma pergunta, então eu vou usar um ponto de interrogação. Podemos corrigir? Então vamos lá comigo, ó. O, toda vez que começa com letra maiúscula. Esse é o O maiúsculo. Ga, ó, é igual ao G e a perninha gordinha vai lá embaixo. O A, o T sobe lá no teto. O tio, porque era um gato grande que chamava a atenção. Corta o T. Espacinho. É o E, depois o S. O S redondinho, ó, o T, A. Corta o T, acento agudo no A. Está. Isso, acho que agora ficou melhor, né? Espacinho, no, N-O. Espacinho, mu, M-U, muro. R-O. O gatão está no muro? Eu vou pôr bem espremidinho aqui, que quase não coube, o meu ponto de interrogação, porque eu dei uma entonação de pergunta, certo? O gatão está no muro? E eu tenho certeza que aí na sua linha cabe. Ponto de interrogação. Prontos?
Deixa eu pôr minha lousinha para cá que a gente ainda vai usar ela. Mas agora nós vamos lá para a página 23. Lá na página 23, a gente vai retomar o quadro de sílabas já trabalhado, mas agora utilizando para escrever palavras no aumentativo, quando a gente aumenta, ou no diminutivo, que diminui. Olha aqui, o T, se eu colocar o ão, fica o quê? Tão. E o que eu posso escrever com que termina com tão? Bonitão, certo? Agora o D, se eu colocar o D e eu colocar o ão, o que vai ficar? Dão. E aí, como que nós vamos escrever? O que a gente pode escrever com dão? Lindão. Então, vamos lá? Lindão. Aqui, P. O P, P, com ão, pão. Olha lá, pão. Se deixar assim, é a palavra pão no grau normal dela, pão, certo? Mas eu quero algo que aumente de tamanho. Então, o campinho, ele pode ser um campão. Vamos escrever a palavra campão. Campão. Presta atenção aqui, ó, que o M perto de P. Pão. L. Lão. O que pode ser com mão? Lão, bolão. Olha lá, bolão, para jogar no campão. R com mão, rão. O que pode ser rão? Carrão, que a gente até já escreveu, só que agora vai escrever de letra cursiva. Carrão. Eu vou passar já esse slide, mas se não deu tempo de copiar, você olha ou me pausa aí, ou olha lá no arquivo de WhatsApp. Combinado? Agora vamos com inho, certo? Z com inho, zinho. Olha lá, zinho. Palavra que é utilizada, trenzinho. Trenzinho. Aqui a letra Z, eu vou usar antes dela o N, porque não é P e não é B. T com inho. Tinho, tinho, certo? O que a gente pode ter que termina com tinho? Pintinho. Então, vamos lá? Pintinho. Novamente aqui, ó, N, porque não é P e não é B. Então, antes das outras consoantes, eu uso N. Agora, N com inho. Ninho. Se eu deixasse só assim, era um ninho de passarinho, uma palavra no grau normal. Mas eu quero algo pequeno, poderia até ser passarinho, mas não foi isso que eu escrevi aqui. Eu escrevi aqui menininho. Presta atenção nessa sequência, ó. Me, ni, ni. Tem dois ni aí, ó. Menininho. V com inho, vinho, vinho. Se eu deixasse assim, era aquela bebida de adulto, né? De uva. Mas eu quero algo pequeno, certo? Então, o que pode ser que termina com vinho? Mora no mar, um polvo. Como que ele vai ser? Polvinho. Polvinho. Presta atenção que eu estou falando do polvo. Então, tem que ter a letra L, certo? Agora, o P e inho. O que fica? Pinho. Aqui também eu poderia terminar essa palavra e seria algo no seu grau normal. Pinho, de pinho-sol, de pinho da árvore, certo?
Mas aqui eu quero algo pequeno. Larga de papinho e vamos logo? Então, vamos lá? Papinho. Olha o P bem redondinho. Se não deu tempo de copiar, aperta o pause ou depois olha no arquivo do WhatsApp. Combinado? Vamos lá. Aqui na página 177, você pode brincar depois aí na sua casa, certo? A sua mãe vai falar uma palavra, seu irmão, e você vai fazer o aumentativo e o diminutivo. Por exemplo, ó, luva, luvão, luvinha, certo? Caneta, canetão, canetinha, certo? Você vai preenchendo esses anexos aí e depois dá para ela corrigir ou manda uma foto lá para sua professora. Combinado? E de tarefa, de verdade, obrigatório, a página 24, que você vai separar as sílabas dos aumentativos e do diminutivo, tá bom? Luva, luvão, luvão, canetão. Vai separando com hífen, certo? E também o nosso caderno de caligrafia, lá o I do índiozinho, a letrinha O, nós estamos fazendo as vogais essa semana, e a letrinha U. E lá na letrinha U, ó, vocês vão ler esse diálogo aqui, certo? É uma historinha bem legal. Quero ver quem vai treinar e mandar aquele áudio bonito para sua professora. E assim termina a nossa aula. Tchau, tchau!